Melo. Eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre o que a gente vai conversar na semana que vem, no hands-on de cerâmicas anteriores. Vamos falar de fragmentos, vamos falar de lentes de contato, facetas finas, vamos falar de coroas, vamos falar de todas as modalidades e do que a gente faz nos dentes anteriores. E eu escolhi esse caso que eu tenho um carinho especial, porque eu era uma paciente que tinha muito medo de dentista, né? É comum a gente ter pacientes com medo de dentista, era uma jovem, bonita, e quando ela chegou aqui, ela entrou com essa queixa desse central, mas é claro que como uma paciente que tem medo de dentista, ela se encontrava com um dente necrosado, ela precisava fazer implantes e, de fato, trazer de volta a saúde e a reabilitação desses dentes. E ela tinha uma cerâmica com uma face palatina bem bojuda, ela tinha aqui um contato errado, a oclusão dela estava bem prejudicada, uma higiene ruim, e aí nós começamos a conversar com ela que falaríamos, resolveríamos a queixa dela principal, que seria o central, mas que a gente não poderia esquecer de todo, né, do todo, que é devolver a saúde dela. Então a gente foi ganhando confiança e eu queria falar especificamente vocês sobre esse central, tá bom? Hoje, claro que ela terminou o tratamento, entrou por ortodontia, mas especificamente eu quero falar dessas relações gengivais com nossos centrais. E aqui onde a gente tinha uma margem gengival bem diferente de um central e de outro, quando a gente coloca um test drive aí de uma forma em que nós tínhamos que fazer um enceramento regressivo, a gente vai falar sobre isso, sobre guias de desgaste para enceramento regressivo, como adaptar isso, como não adaptar e o que vai acontecer com essa margem gengival. Para nossa surpresa, quando a gente foi remover o pino, né, nós nos deparamos com essa situação, onde a gente tem um desenho gengival aquém do que a gente precisava, onde a gente tem um remanescente totalmente fragilizado e onde a gente tem uma paciente traumatizada que não quer fazer implantes de jeito nenhum. Então o que a gente vai pensar agora? Extrai, eu faço um pino de vibra personalizado, eu faço um implante imediato, o que a gente pode fazer ou não fazer com esse caso? E é claro que essa paciente, ela optou por fazer um pino de fibra personalizado, pensamos sobre esse assunto, estava em atendimento junto com a professora Érica Clavijo, ela que fez esse pino, e nós resolvemos preparar sobre esse pino, porque sabemos que tem um módulo de elasticidade mais próximo da dentina, é fácil de confecção, é uma cimentação adesiva e eu vou ter uma linha de espessura fina de cimentação. Então, uma paciente de 35 anos, se nós conseguirmos manter esse pino em boca, esse dente em boca mais 5, 6, 10 anos, são mais 10 anos sem implante na vida dela. Essa foi a opção que eu teria tomado para minha vida. Então, nós tomamos essa decisão clínica e optamos por fazer um pino personalizado. O perfil de emergência do provisório, como eu falei, é muito importante. E esse perfil de emergência, ele depende muito do que a gente quer fazer com a margem gengival, né? Se eu quero subir essa margem gengival, se eu quero permitir que o meu periodonto espesso desça, o que eu quero fazer com isso, eu dependo desse ângulo de emergência. Quando eu falo de ângulo de emergência, eu estou falando da forma como o dente emerge na boca. E muitas vezes nós vemos um perfil espesso, um perfil grande demais, e temos retração gengival, temos impactação alimentar. Quando a gente manipula esse tecido dessa forma, depois do pino, nós percebemos que conformamos a gengiva como nós queremos. E aí, mediante isso, nós temos depois de 15 dias a margem gengival do dente, que estava aquém, está além do seu dente homólogo, né? Depois de 15 dias, depois de 30 dias, e nós podemos agora pensar nos preparos, nós podemos agora pensar em como reabilitar isso de uma forma interessante. Veja, depois nós fazemos um outro mockup e agora sim vamos fazer um mockup adesivo, vamos cuidar dessa parte coronal, essa parte cervical da coroa, para que a gente possa fazer realmente um preparo interessante. A gente fez aí um preparo primeiro no dente 11, e fazendo o preparo de faceta e depois o preparo no dente 21 de coroa, para que o técnico possa fazer
um coping copiando o Dente 11, o técnico Leonardo Boccabella, um excelente técnico, uma pessoa sensacional, onde ele vai reproduzir realmente aquilo que a gente tem buscado. Esses são os passos das preparações, né? São os passos das decisões que nós precisamos tomar antes de fazer nossos preparos, que é definir eixo de inserção, definir espaço para restauração, definir as margens. O eixo de inserção, ele tem relação se tem diastema, não tem diastema, se eu preciso manipular a minha papila, se não preciso manipular, como a gente vai tomar essas decisões clínicas que são tão importantes para o nosso dia a dia. Quando a gente entra com a broca, com os instrumentos, a gente já tem que ter o norte de como vai ficar a restauração final para que os nossos preparos sejam pouco invasivos e estratégicos. E aí quando a gente fala de eixo de inserção, a gente tem que pensar se é a faceta, se é a coroa, se é full vinil, se é uma lente, o que a gente quer com que tipo de material, que tipo de técnica restauradora nós vamos utilizar. Esse quadro é bem legal, a gente vai falar sobre isso no hands-on, quando a gente fala de o porquê realizar um eixo de inserção vertical, horizontal ou 45 graus e quais as implicações disso na clínica. E vamos conversar bastante sobre isso. Coloração é algo que os alunos sempre perguntam muito, né? Como a gente faz, agora os monolíticos entrando aí, como a gente faz para copiar, para mimetizar melhor, o que é indicado, o que não é indicado, qual o sistema cerâmico, e vamos conversar bastante sobre isso. Nós vamos sempre preparar sobre o mocap, isso é uma técnica antiga já na literatura, e quando a gente vai preparar sobre o mocap, nós preservamos mais estruturas. Note que sempre motores elétricos, sempre bem refrigerado, torque máximo e desgaste preciso. Quando a gente faz o desgaste na cervical, não colocamos fio retrator se não queremos modificar ali a margem gengival, a margem da gengiva. Se nós não queremos modificar a gengiva, nós não colocamos fio retrator. Se nós queremos manipular o zenith, nós colocamos fio retrator. E aí o nosso passo a passo de preparo, cada fase do preparo, a gente vai falar sobre isso, redução para o ângulo de transição, para essa borda dupla não acontecer, né? Como a gente faria para isso não acontecer. As guias de preparo, que horas utilizar essas guias de preparo, quando utilizá-las e como utilizá-las, isso é algo bem importante. E nesse caso específico, nós preparamos primeiro o central de faceta e depois a coroa. Note que nós temos um remanescente frágil e nós vamos usar o fio de forma seletiva só para manipulação de zenith. Eu não quero tornar mais subgengival ainda aquilo que já está com um remanescente muito frágil. Então, vamos fazer a retração da gengiva onde precisa e vamos manter um perfil mais reto possível, onde eu quero deixar a margem gengival descer para a nossa cerâmica, que é nessa região. É muito importante essa relação dentista, técnico, onde essa zona, onde essa linha, essa relação de margem gengival e formato de coroa, ela tem que estar bem estabelecida. E aí a gente trabalhou os preparos, vamos fazer uma prova desse coping, deixar o mais reto possível ali para a gengiva descer e vamos provar a cor para que o técnico possa fazer pequenos reparos aí de maquiagem. Então vamos sempre em micro preparos dos outros dentes, depois de falar de adesão, são zonas de adesões distintas, né? Porque aí vai ter cerâmica sendo cimentada em cerâmica e vai ter zircônia sendo cimentada em dente. Então vamos falar também sobre isso. E o final desse caso, nós tivemos dois tipos, né, de cimentação, que é a utilização de sistemas fotopolimerizáveis para utilizar a faceta no substrato de cerâmica e depois um outro tipo de cimento que tem que ser autocurado para cimentar a zircônia na estrutura do central com um pino. Note que a adaptação depois da cimentação ela é bem importante num caso como esse. E o isolamento ele faz toda a diferença nesse momento. Por isso que, até para remoção do excesso de cimento e para tudo isso que a gente sabe que precisa ser feito.
E aí o caso finalizado, onde tem uma zona de transição entre a margem gingival e a coroa, bem próxima daquele ideal onde a gente buscou. E aí a paciente vai para a ortodontia para finalizar os inferiores. É claro que mesmo antes da ortodontia a gente consegue liberar ela com guia canina e uma guia anterior mais ajustada, onde eu tenho uma palatina menos bojuda, né, sem interferência. E aí eu tenho uma coroa, eu tenho uma faceta, e a gente pode trabalhar dessa forma. Outra coisa que eu tenho gostado muito de trabalhar é com ortodontia antes, ortodontia prévia às reabilitações. Pois uma reabilitação como essa, ela ia precisar de muito desgaste para a gente conseguir algo gratificante, né? Então a ortodontia, ela passa aí a deixar os espaços exatos planejados para nossa reabilitação. E isso é muito interessante pra gente. Bom, esse foi um pouco do que a gente vai falar no nosso hands-on, sexta e sábado da semana que vem. Dúvidas, eu adoraria receber elas por e-mail, perguntas, e será um prazer aí estar com vocês na semana que vem.